Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte. I'm a steady rolling man, and I'll roll night and day. Muito bem. Começa mais um BTCast, o de número 318. Eu sou o Rodrigo Bibo e não é sobre agricultura, mas vamos aprender a cultivar. Ai, Bibo, a gente é muito novo nisso, cara. Você é profissional. Olha aí. Não sabe nem quando eu entro. Aqui é Vinícius Musselman e vamos falar sobre meu filho hoje, macho. Meu filho macho. Ah, é verdade, você tem uma menininha, né? Pode crer, que coisa linda. Isso. E excelente, aqui é o Pastor Sacha. Nós vamos falar hoje que homens de verdade são formados pela palavra de verdade. Olha aí, o cara chegou dando carteirada, hein, Vini? Aqui é o Pastor Sacha. Eu já fiquei até me arrumei na cadeira aqui. Eu digo isso porque senão o pessoal confunde com a filha da... ela mesmo. Não seria muito macho. Nem um pouco. Ai, aqui é o Sacha. É verdade. Gente, estamos aqui para falar sobre homens de verdade, o chamado de Deus para a masculinidade. É um tema que já abordamos aqui em bibotalk.com, mas depois que a Fiel lançou este livro, né, ou seja, este filho, né, esse filho macho do Vini, a gente precisa falar deste tema, né, enfim, vai ser muito legal, vai ser abençoador, estamos aqui com o Sacha, né, cara, com o Pastor Sacha, né, desculpa, Sacha, desculpa pela liberdade, Pastor Sacha. Doravante, se você reforçar o artigo masculino eu acho que você pode descartar o pastor Doravante. Ok, Doravante é ótimo, tá? Então assim, e vai ter muito aconselhamento bíblico, porque o Sacha está aqui com a gente. Mas antes, os recados paroquiais. E nos recados paroquiais dessa semana, galera, semana de Black Friday. Fique atento nas redes sociais do Bibotalk, @Bibotalk no Instagram, @Bibotalk no Twitter, beleza? Fica atento porque nós vamos estar divulgando algumas promoções. E é claro, galera, você já pode entrar pelo link do Bibotalk, se você quiser adiantar. Entra pelo link do Bibotalk, bibotalk.com/Amazon. Monte o seu carrinho com as coisas que você quer, livros, e-books, eletrodomésticos, aquele videogame que você tá esperando para comprar, máquina de lavar, batedeira, enfim. Monte a sua lista e espere a Black Friday, vai acompanhando aí nessa semana da Black Friday, porque você já pode ter alguma coisa com preço bem bacana, tá? Então fica aí a minha dica, mas lembrando, você precisa ter montado o carrinho a partir do nosso link. Montou o carrinho a partir do nosso link, aí sim a gente será comissionado, beleza? Se você montou o carrinho a partir de outro link, não rola pra nós. E vou até dar uma dica pra vocês, galera. Por que você já não experimenta o Amazon Prime? Cara, o Amazon Prime vai te dar frete grátis, acesso a conteúdo de streaming com séries originais, e-books e uma série de coisas. E, cara, você já tem frete grátis. E não tá caro não o Amazon Prime, tá? Clica aqui no link que está na descrição deste podcast. Já experimenta o Amazon Prime nessa semana que tem Black Friday, que vai ser coisa boa pra você, meu irmão. Se você guardou dinheiro pra essa Black Friday, aproveita. Se você não tá programado, cuidado com as finanças, não vá se atrapalhar, não vai gastar mais do que pode. Galera, se liga aí, né? Muita gente acaba gastando demais no final de ano, aí para com as contribuições da igreja, mantenedores, estourei meu cartão, não vou poder ajudar o Bibotalk aqui em novembro e dezembro, em dezembro e janeiro e tal. Dá uma segurada, né? Seja sábio, use com sabedoria. Agora, se você tá com uma bala na agulha aí, gaste na Amazon na Black Friday pelo link do Bibotalk, beleza? Olha só, se você vai comprar alguma coisa na El Shaddai, algum livro na livraria El Shaddai online, a gente também tem link e eu tô sabendo que eles vão ter também descontos na Black Friday. O legal da El Shaddai é que ela tem livros, né? Livros de teologia que não tem na Amazon. Então, se você quiser aproveitar, lembrando que você tem que também se cadastrar pelo nosso link. E o link está aqui na descrição deste BTcast. Bora lá para este episódio que tá jóia. Gente, é inegável que o ano de 2019
foi um ano onde se fomentou muito essa discussão sobre a questão da masculinidade. Já é uma discussão que vem, pelo menos eu tive contato com ela, tem aí uns 4 anos, que a gente ouve falar da questão da masculinidade, o resgate da masculinidade. Bem verdade, alguns cursos de algumas igrejas já com mais de 10 anos falam de hombridade e tal. Eu queria perguntar para vocês aí da mesa, quando que vocês começaram a ter contato com essa questão, com esse tema da masculinidade, né? Eu confesso que para mim é um assunto assim razoavelmente novo. Como é que foi para vocês esse contato com esse tema da masculinidade, hombridade, por aí vai? Tá, o Ministério de Homens é uma coisa antiga, né? Então, não é uma coisa que começou agora, nos últimos anos, né? Várias igrejas trabalham com o Ministério de Homens há muito tempo. O que eu acho que aconteceu assim, nos últimos anos, talvez nos últimos 5 anos aí, foi uma oposição a certos movimentos feministas, movimentos de fluidez de gênero, identidade de gênero, e que então as pessoas começaram a buscar mais firmar o conceito de masculinidade na palavra de Deus e buscar mais entender essas questões, tanto a feminilidade como a masculinidade, de acordo com os propósitos de Deus, tanto na criação e enxergando também na redenção. Eu vejo que então nos últimos anos, acho que 5 anos, mais e mais livros começaram a ser produzidos sobre esse conteúdo. Eu acho isso bom, a gente sempre tem que levar essa reflexão a uma reflexão bíblica, ou a gente sempre vai estar sujeito aos padrões culturais, sejam eles bons ou ruins. Para mim, eu diria, além do que o Vini já colocou, né? Eu vejo assim que pessoalmente foi uma jornada na busca por definições. Eu sempre gostei muito de definições, né? Então, se a gente está falando sobre casamento, como é que nós definimos casamentos? Nós estamos falando sobre ser marido, como é que nós definimos marido? Se nós estamos falando de homem, o que é ser um homem? Então, durante os meus, não só estudos do dia a dia, mas também em termos de preparo ministerial, isso sempre me chamou a atenção. Então eu diria que se eu fosse chutar em termos de tempo de reflexão do que é ser marido, do que é ser homem, né? Volta aí desde o início do preparo ministerial, né? No início dos anos 2000. Mas eu concordo com o Vinícius de que isso tem se tornado cada vez mais... está bem à tona o negócio, né? Em parte porque a gente não conta mais com estereótipos, não necessariamente negativos, né? Mas estereótipos positivos que afirmavam algum tipo de modelo masculino da própria sociedade. Ô Sasha, desculpa te interromper, mas explica um pouquinho essa tua frase aí, modelo, um estereótipo. Eu queria que tu explorasse um pouquinho essa tua frase aí, porque eu acho que a gente pega um ponto interessante aí. A gente fala muito sobre estereótipo, né? A gente cria estereótipos e eu não vejo que estereótipos são necessariamente ruins, né? Eles podem ser ruins quando eles estão desprovidos de verdade, mas estereótipos que dão algum tipo de referência, desde as coisas mais simples, como por exemplo, menino brinca de carrinho, menina brinca de boneca. É óbvio que você pode levar isso a extremos extremamente ruins, mas ao mesmo tempo são referências. São referências que indicam um aspecto de um papel futuro desejado, tanto para menino quanto para menina, né? Como parte do seu papel, parte da sua função. Então eu vejo que a nossa cultura, ela ataca pedra em estereótipos e ela acaba criando outros, né? E outros totalmente desprovidos de verdade e referência, e é muito ruim isso. Então quando a nossa sociedade perde esses estereótipos, ela fica totalmente à deriva, perdida, e aí ressurge a discussão. E às vezes eu temo que a discussão que vem para reeducar uma situação ruim, cria-se outros estereótipos de masculinidade desprovidos de verdade, né? Então por isso que eu vejo que o nosso ponto de partida não é necessariamente a cultura, é a palavra de Deus, é a palavra da verdade, mas ela parte num contexto da nossa cultura, né? Então isso é diferente, né? Não é a cultura que determina, mas a nossa discussão acontece no ambiente cultural, né? Então eu entendo o que o Vini está dizendo e concordo, né, de que recentemente esse assunto todo veio à tona, embora ele sempre fosse presente, deveria ser presente quando a gente discute, seja matrimônio, seja... você está falando de criação de filhos, você tem que estar falando de masculinidade, né? A partir do momento que é XY, nasceu, é menino, você tem que saber o que é que eu vou criar um homem, né? Então o que eu estou criando, né? E obviamente, você homem tem que saber como é que você se porta, né? Em diversas ocasiões, né? Então, e o assunto ganhou justamente, eu acho, por esse contexto cultural confuso, né? Ganhou notoriedade nesses últimos anos, né? Assim,
vocês acham que no Ocidente, uma desfragmentação da figura masculina, assim, a ideia do homem entra em contato com o seu lado feminino, aquela coisa toda, né? Porque se tinha a ideia do brucutu dos anos 80, por exemplo, né? Ser homem era ser o brucutu dos anos 80, é a figura da masculinidade, do homem, né? Do protetor, aquela coisa toda. Aí depois a gente tem o homem, não mais aquele brucutu, né? Os próprios astros de cinema vão representando um pouco isso, né? Já não é mais tanto aquele brucutu, já é um cara diferenciado e tal. Aí a gente tem o protagonismo feminino também muito forte, crescendo. Vocês acham que houve uma fragmentação aí do papel desse estereótipo masculino ao longo do tempo? Como é que você... Bem, se eu entendi a resposta do Sacha, sim, né? Mas procede mais ou menos essa comparação que eu tô fazendo? Eu acredito que sim, eu acho que ela transcende até o cinema, né? Por exemplo, eu lembro quando meu filho, num aniversário, ele ganhou um presente, né? Deram pra ele um boneco do Max Steel. Aí eu fui ver o boneco do Max Steel, eu fiquei olhando para aquele boneco e eu fiquei lembrando do Falcon, né? E eu falei assim, cara, o Max Steel é uma figura, é o Leonardo DiCaprio com uma armadura que mistura a roupa de dançarino do Menudo, né? E ele tinha, assim, ele tem uma feição bem mais delicada, né? O Falcon era aquele cara... Meu, Falcon é pré-comandos em ação, em pré-G.I. Joe. Total. Nossa. Total, pré-G.I. Joe, né? Então eu lembro do Falco e interagi muito com comandos em ação, né? Então era diferente, as próprias medidas, né, do boneco, as coisas que valorizavam, você vê que isso permeia vários aspectos da nossa cultura, né? Então, obviamente, muito presente no cinema e, obviamente, presente em tantas outras coisas, né? Refletindo isso, né? Então, antes da gente dizer uma desfragmentação, a gente pode dizer, obviamente, uma mudança no estereótipo de masculinidade e que vai expor o que, de fato, a gente acredita sobre ser homem, né? O que é ser homem. Eu vejo que, por um lado, a gente não quer engrandecer os movimentos que vieram aí, mas eles trouxeram alguns questionamentos de questões que muitas vezes são assumidas. A cultura que a gente habita, a gente sempre habita uma cultura, e ela sempre vai ter elementos verdadeiros e elementos pecaminosos, qualquer cultura que a gente esteja. E muitas vezes a cultura é assumida e ela começa a ser beatificada, santificada. E então os padrões culturais da geração eles começam a se tornar padrões de piedade. E isso é sempre problemático. Quando vem um momento contracultural, ele normalmente leva a gente a questionar o que era, de fato, só cultural e o que era bíblico. O problema é que movimentos contraculturais, eles normalmente chegam arrasando tudo, né? Eles não fazem essa definição porque eles também não têm a mesma base que nós. Só que ele leva a gente a questionar, né? Se os bonequinhos de infância, as figurinhas de ação, né? O que eles estão sempre passando, e se é sempre assim, ou se a gente deve pensar masculinidade só nesses termos físicos e externos. Um exemplo que eu gosto de lembrar bem, cara, para pensar Esaú e Jacó. Esaú era o macho alfa, cara. O cara era tão peludo e urso que se colocasse pele, mano, nele, caçador. Era a mão dele. O cara era caçador, gostava de ficar cozinheiro. Melhor que o Rodrigo Wilbert, cara. Não, o Rodrigo Wilbert... Não, será, mano? O cara era, assim, o macho, entendeu? Uhum. E daí você tem Jacó, filhinho de mamãe. Masterchef. Masterchef, entendeu? Não, nem Masterchef o cara era, mano. A mãe cozinhou pra ele, entendeu? E daí Deus escolhe Jacó e trabalha com Jacó. Então, eu vejo que às vezes a gente tem que tomar cuidado com só nossas definições culturais e colocar isso como sendo um padrão de piedade. Eu não estou falando que a cultura não tem um papel aqui, eu não estou falando nem que não existam questões objetivas sobre masculinidade e feminilidade, mas muitas vezes a gente pega aquele subjetivo e a gente quer tornar ele bíblico. E isso é mundanismo. Tocou num ponto forte agora, hein? Enfim, quem pegou, pegou. Quem não pegou, não sei o que fazer, mas é perfeito. Eu não quero nem vou estragar isso aí. Gente, vamos caminhar pro assunto aqui, mas eu até queria ficar nesse assunto do Vini aí, né? Até queria ficar porque realmente, no afã de querer resgatar, né, uma cultura bíblica de masculinidade, a gente acaba exaltando outros aspectos da cultura e colocando esses aspectos culturais como bíblico. Perfeito, Vini. Deixa eu falar mais uma questão aí, Bibo. Fala. Acha que a gente já tá aqui? Vamos. Cara, e assim, nós temos biotipos diferentes. Todo homem tem biotipo diferente. O meu é biotipo feio. Não tem muito o que fazer aí não, Bibo. Mas você tem
homens com um biotipo mais Esaú e homens com um biotipo mais Jacó. E dependendo de como você trata a masculinidade, você vai acabar fazendo um cara tem um biotipo mais Esaú se sentir bem e piedoso, muitas vezes sendo um brucutu, que trata mal a esposa. E um babaca, né? E um cara que muitas vezes é um biotipo mais Jacó, que nos olhos dos outros tem lances que a gente vê mais efeminado, só que o cara serve, o cara ama a esposa, o cara, entendeu? Cuida bem dos filhos, e daí ele vai se sentir aquém, ele vai sentir que ele não tá no padrão de masculinidade que Deus quer, porque ele não é o Rambo, ou ele não é o 007, entendeu? Ou ele não bebe cerveja, não joga sinuca e não tem barba, né? Porque às vezes assim a gente olha alguns movimentos, parece que se o cara, né, é isso aí, é tomar cerveja, é fumar um charuto, é praticar algum esporte e tal, ainda que o esporte seja saudável para a saúde, né? Mas não, o cara tem que fazer isso e aquilo e tal, e ter barba, e, né, levantar ferro. Cuidado, mano, isso eu acho, realmente concordo perfeitamente. Normalmente essas coisas se misturam quando parece até um resgate de um estereótipo de uma certa geração, né? Então, por exemplo, que eu até mencionei a questão do Falcon, né, do Max Steel, e a gente tende a pensar que a geração atual é sempre pior do que a minha geração, ou que a geração antes da minha, ela não entendia, a minha geração que estava certa. A gente tende a ver as gerações que não são as nossas, né, como algo ruim. E aí o resgate, ele não é da masculinidade bíblica, ele é de um estereótipo de uma determinada geração, ou de um estereótipo voltado a uma tribo a qual eu me pertenço, me identifico, seja lá o que for, e longe do que são os padrões bíblicos, né? Então aquilo que o Vini levantou agora, né, de biotipos diferentes, isso é só para pegar um exemplo, mas a gente poderia expandir isso para tantas outras áreas, né, em que nós somos diferentes, talvez de biotipo, talvez inclusive no exercício de dons e vocação, né? Por exemplo, as artes são rapidamente identificadas com um perfil mais feminilizado, né? E explica Davi, então, né, que era o guerreiro que era e um artista de mão cheia, né? Então isso não tem nada a ver com a falta de masculinidade, né? Então tem outras coisas que a gente precisa aprender a olhar para identificar um homem verdadeiro, né? E que não são esses estereótipos que, de novo, né, eu não vou desprezá-los por completo, mas a gente precisa analisá-los com as lentes corretas, porque senão a gente vai resgatar estereótipo de outra geração, impondo sobre essa, ou nós vamos criar o nosso próprio estereótipo de masculinidade e desatentos ao que diz a palavra de Deus sobre o que é de fato ser um homem. Pegando isso no que o Sasha falou, os estereótipos normalmente são trazidos são sempre vintage, né? Você percebe que sempre esse aspecto vintage, mas ninguém pega o vintage, por exemplo, dos puritanos com a peruca, entendeu? Ou aqueles babados, né? Tem uns babados. Aqueles babados. Então, quão macho que eles eram, entendeu? Ou não eram? Não eram homens de verdade. Ou agora, vintage por outro lado, do nível vai caçar, vai comer o que caça, né? Agora, por outro lado, por mais que eu esteja pegando essa questão da cultural, existe uma questão cultural que a gente não pode fugir. Por exemplo, quando nós vemos os mandamentos do homem não se vestir de mulher e vice-versa, existia, então, certos elementos culturais que ficava claro que um homem está se vestindo de mulher e uma mulher estava se vestindo de homem. Isso muda de cultura para cultura, mas eu acho que o princípio se aplica, entendeu? Eu não estou querendo aqui desfazer de toda a questão cultural e falar, então, que qualquer diferenciação não é bíblica. Não é esse o ponto. O ponto é que a gente precisa... Desculpa, Vini, mas acho que você levantou um ponto mega importante aí, né? Que o que parece que é confuso nos dias de hoje é que parece que todas as épocas havia claramente estereótipos do que é homem, do que é mulher. Você deveria deixar claro, olhando para alguém que ele é homem, olhando para alguém que ele é mulher. E hoje parece que o desafio que a gente tem hoje é que existe uma busca para anular essas diferenças. Hoje é difícil, às vezes, eu já passei por situações pessoalmente de olhar para alguém e falar assim, eu tenho dificuldade de entender se é um homem ou uma mulher, eu não sei. E até um dos meus filhos estava perto, perguntou, eu não sabia responder. Então isso fica mega confuso, né? Eu penso que esses movimentos aí de resgate da masculinidade, que às vezes reforçam até os estereótipos, eles surgem justamente por conta dessa feminilização, tá certo essa palavra? Não sei. Eu acho que essa seria um anulamento dos gêneros, né? Assim, tipo, essa, sei lá, homem que pinta, que faz a unha e
põe base, entendeu? Essa metrosexualidade exacerbada. Eu acho legal o homem se cuidar, né? Até nós temos o advento das barbearias aí. Aliás, a capa do livro Homens de Verdade lembra esse movimento aí, né? As barbearias. Cara, eu acho legal o homem celebrar a masculinidade dele com a barbearia. Não é cabeleireiro, é a barbearia. Aqui eu faço a barba, mas se eu não tenho barba, eu vou aqui, eu corto o meu cabelo e tal com o barbeiro e tal. Bacana, legal. Mas esses movimentos surgem porque há muitos homens que, não só no aspecto visível, né, a questão do estereótipo, mas homens muito bananas mesmo, sabe? Que deixaram, perderam algumas funções, esqueceram alguns papéis que na escritura é atribuída ao homem e tal. Então esses movimentos surgem para resgatar, mas acabam se perdendo às vezes em outros lados. E aí, pra gente entrar definitivamente no papo, é possível a gente falar numa masculinidade bíblica? A gente consegue extrair das escrituras, né, entendendo o nosso contexto cultural e também o contexto cultural das escrituras. A gente consegue falar de uma masculinidade? O que seria então esse traço masculino, essa característica de uma verdadeira masculinidade? Então, deixa eu trazer meu filho macho aqui, o livro Homens de Verdade, Chamar de Deus para a Masculinidade. É um livro do Richard Phillips, com o prefácio de Jerry Bridges. Ele vai trabalhar de uma forma bem interessante, principalmente Gênesis 1 e 2, que é a criação do homem, né? E da mulher, obviamente. Só que ele vai trabalhar a criação de Adão e como Adão foi colocado nos seus papéis, o que ele deveria fazer. E ele percebe duas questões cruciais, conforme ele analisa, que o homem é colocado no jardim para fazer duas grandes coisas. A primeira era cultivar e a segunda guardar. Então cultivar, ele vai escrever aqui, cultivar é trabalhar para fazer com que as coisas cresçam. E guardar é proteger e sustentar o progresso já alcançado. Ou seja, basicamente, Adão é chamado para cultivar a terra, cultivar seu relacionamento com sua esposa, em questão aqui da sociedade, e cultivar relacionamento também com Deus, né? Então, os três mandatos, né? O mandato espiritual com Deus, o mandato social com o próximo, em especial a família, e o mandato cultural com a terra e com, né, a sociedade também, de forma geral. Então, cultivar, ele vai trazer aqui, é aquele papel de ativamente buscar servir e buscar ver crescer, certo? Ele vai até utilizar um termo que muitas vezes as pessoas associam como algo feminino, que é nutrir. Que o homem é chamado para nutrir, para fazer crescer, para ver dar crescimento. Isso já é algo interessante e um pouco de contracultural. Enquanto a cultura que, né, tira qualquer questão de gênero, vai basicamente os filhos, eles quase que se criam, porque não tem ninguém entende assim que a responsabilidade primária, ou no outro lado vê nutrir como algo só que a mãe faz. Quando você pega a escritura, você vai ver que, por exemplo, a criação de filhos tem um protagonismo do pai enorme em ensinar a palavra de Deus. Então ele vai trazer essa questão de nutrir, tanto emocionalmente como espiritualmente, para o homem, como um papel de liderança e serviço do homem. E o papel também de guardar, de proteger. Daí vem toda a questão que essa normalmente é a questão que normalmente é vista, né? A questão de proteção, e que envolve às vezes também você ser fisicamente capaz de proteger sua família. Obviamente isso muda de cultura para cultura. Mas esses dois princípios que ele vê aí em Gênesis 2, que eu acredito que podem nortear e começar uma discussão bíblica sobre quais são os papéis do homem em cada esfera que ele trabalha. Só uma questão ali, quando ele fala de Gênesis, por exemplo, Gênesis fala do homem e da mulher. Por que ele dá esse protagonismo ao homem? Só para eu entender essa proposta. Até uma dúvida que eu coloco para vocês, uma dúvida sincera, e a minha pergunta, eu quero reforçar a pergunta. Então, e pela resposta do Vini, e que o Richard Phillips traz aqui, eu imagino que o Sasha deve concordar, enfim, mas vocês acham então que a partir de Gênesis 1 e 2 eu consigo fazer então essa teologia bíblica da masculinidade, poderia chamar dessa maneira? Como é que vocês encaram isso? Porque ali o homem e a mulher são incumbidos, né, dessa tarefa. Por que a gente dá esse protagonismo ao homem, por exemplo, para ficar bem claro aí, para mim e para os nossos ouvintes, né? O que eu vejo assim, e aí Vini, você adiciona ou me corrige se eu estiver equivocado na minha compreensão aqui, né? Você tem Gênesis 1 e 2, eu gosto de pensar Gênesis 1 e 2 como a origem de todas as coisas e Gênesis 3 como o pecado distorce todas as coisas. E a partir daí então se inicia a história da redenção de todas as coisas e a consumação de todas as coisas lá no final dessa história, né?
Então, Gênesis 1 e 2, ele obviamente tem um relacionamento diferente ali, você tem uma narrativa diferente em Gênesis 1, uma narrativa diferente em Gênesis 2, né? Você tem detalhes que são suplantados em Gênesis 2, que não estavam lá em Gênesis 1, e a gente percebe essa diferença. De fato, em Gênesis 1, homem e mulher os criou, mas em Gênesis 2, a ordem da criação ela é significativa, e a forma como o papel da mulher é colocado para dar para a gente essa proeminência da masculinidade. Sem sombra de dúvidas, esse domínio foi dado para homem e mulher, mas o que você tem ali em Gênesis capítulo 2, da mulher ser o auxílio do homem, que o papel dela está vinculado ao papel do homem na execução da sua atividade primária de cuidar e proteger do jardim, né? Então, de fato, é dado ao homem o homem e a mulher, mas o homem como o cabeça e a mulher como esse auxílio, essa auxiliadora idônea. Por isso que eu acredito que é possível em Gênesis 1 e 2 a gente construir uma visão de masculinidade tendo como proeminência o homem. E é óbvio que eu creio que todo o texto bíblico, o restante das informações que nós vemos nessa teologia bíblica sendo desenvolvida, inclusive no Novo Testamento, suporta isso, da liderança masculina e etc, né? Inclusive a base da onde os autores neotestamentários resgatam tudo isso é na criação, né? Você vê isso tanto em Paulo, você vê isso em Pedro, né? Jesus Cristo mesmo quando vai ensinar sobre casamento, ele volta lá para Gênesis 1 e 2, né? Então eu creio que você constrói sim, não é uma forçação do texto, não é querer ver coisas no texto, mas flui naturalmente da descrição dos papéis e dos detalhes que são suplantados em Gênesis 2, de Gênesis 1 em Gênesis 2. E olha só, interrompendo aqui rapidamente a programação para ativar o momento hashtag Tem na Pilgrim, estou aqui com o Léo. Léo, tudo bem? Tudo bem, Bibo. Olha só, o app The Pilgrim, para você que não conhece, ele contém e-books, audiolivros, muito conteúdo demais. E olha só, Léo, a gente está ouvindo este podcast aqui falando sobre masculinidade. O que tem na The Pilgrim que pode ampliar a discussão daquilo que a gente falou aqui neste podcast, ou do que a gente está falando aqui neste podcast? Bom, hoje eu tenho 3 indicações rápidas para o pessoal. São livros não muito grandes, como da última. A primeira indicação é o próprio livro que vocês estão comentando no podcast, Homens de Verdade, Richard Phillips da Fiel. Nós temos na Pilgrim um audiolivro disponível e com exclusividade. Tá? Ele fica ainda uns meses com exclusividade, o pessoal pode acessar aqui no app. Então, se você gostou do podcast do assunto, vá para a Pilgrim e ouça o livro. Está disponível para os nossos assinantes. Uma segunda indicação, esse eu tenho até um carinho pessoal por ele, é o livro do pastor Vuri Balkan, Pastores da Família. O Vuri já está ficando mais conhecido no Brasil, a editora Monergismo publicou 3 obras dele aqui, a gente publicou uma obra dele e depois a Monergismo fez a versão impressa, que é o José. Mas eu queria indicar esse Pastores da Família, é um livro fantástico. O Vuri Balkan tem como foco no ministério esse trabalho com famílias e apologética. Então ele diz resumidamente que uma igreja com homens fortes, homens bíblicos, é uma igreja forte, é uma igreja bíblica. Então os homens pastoreiam seus filhos, suas esposas, né? Os homens mais jovens, toda a igreja acaba sendo pastoreada. Facilita muito a vida do pastor. Com certeza. E por último, em terceiro lugar, tem o livro Homens do Reino, da editora Mundo Cristão, do Tony Evans. Então o Tony Evans também, a maioria dos escritos dele são nessa área. Eles têm o Mulheres do Reino, Homens do Reino, a Vida Nova vai publicar agora o Crianças do Reino, e esse sobre masculinidade dele também é muito interessante. Então fica aí essas 3 dicas. 3 audiolivros, é isso? 2 audiolivros e um e-book. Olha Pastores só. da Família é áudio, o Homens do Reino é e-book. É isso, gente. Se você quiser experimentar o app The Pilgrim, ok? Vocês têm o link aqui na descrição deste podcast, também nas nossas redes sociais. E olha só, pode experimentar 14 dias grátis. E se você gostar e permanecer, o primeiro mês apenas R$ 1,99. Mas isso você tem aqui pelo link do Bibotalk nessa parceria com The Pilgrim. Experimenta que vale muito a pena. Obrigado, Léo. Isso aí, obrigado, Bibo. Um abraço. É interessante ver também que o homem ele é colocado no jardim para cultivar e guardar antes da criação da mulher. É um papel que lhe é dado
anteriormente, que é até na questão então de prover, que é um dos papéis de cultivar, mas não restringe-se a isso, dentro desse papel do homem de lavrar a terra e preparar até a vinda da mulher. Então o homem está já no ambiente de trabalho, de cultivo e de guardar, e isso nesse contexto que é a mulher então que é criada, né? Eu acho que isso é de fato significativo, né, nessa progressão, e lembrando que Paulo vê essa questão histórica com muito, né, de progressão, com muita ênfase, e eu acho que isso a gente pode então aprender de Gênesis. Agora, é interessante que isso está em Gênesis 1 e 2, só que o restante de Gênesis vai mostrar claramente falhas nessa área, tanto do homem, principalmente do homem, na verdade. Você tem as questões da mulher também, mas, por exemplo, o que a mulher você vê? Você vê, por exemplo, talvez Sara, um comportamento um pouco, né, incrédulo e um comportamento ruim com a serva, mas você vê falhas após falhas dos grandes heróis da fé do sexo masculino. Você vê Abraão basicamente quase prostituindo a esposa, você vê Judá se prostituindo com Tamar. Então você vê várias falhas nessa área que mostram justamente como essa relação de cultivar e guardar e né, o homem ser a cabeça do lar ser distorcido, né? Então é nesse sentido também que eu acho que o pessoal que resgata a masculinidade, eles precisam reconhecer que existe, a gente vai usando o termo pop do momento, algo chamado masculinidade tóxica. Ou existe algo que seria a corrupção da masculinidade bíblica, do propósito de Deus. E isso mesmo em Gênesis já está lá. E a gente vê isso, na verdade, por todo o Novo Testamento ensinando. Então, quando vai ter ensinos, por exemplo, sobre o marido, é um ensino justamente que contrapõe muito da questão que o coração do homem é levado a fazer, a não amar sacrificialmente e servir. Você vê a questão de pais, né, de não irar aos filhos, mas criar no caminho do Senhor. Então, você vê justamente alguns limites aí são colocados para essa masculinidade não sair do propósito de Deus. Uma coisa que eu vejo que as pessoas não entendem em Gênesis é o que significa o exercício da autoridade e do domínio. Boa. Então, por exemplo, quando as pessoas leem que Deus deu domínio para o homem e para a mulher sobre a criação, e os termos usados são fortes, né? Dominar, sujeitar. As pessoas normalmente pensam numa atitude opressiva. Isso, no português, esses termos carregam isso mesmo, sujeitar alguma coisa, né? Dominar. Mas o que nós vemos que Deus dá para Adão e Eva fazer, e Adão, de uma forma mais específica, é o que ele fez do primeiro ao sexto dia. Então você vê, por exemplo, o que significa Deus exercendo domínio e sujeitando a terra. É ele indo e dando ordens e as coisas se fazendo. Então Deus diz, haja luz e há luz. Daí Deus faz separação. É esse exercício dessa liderança, dessa autoridade, dessa sujeição. Mas qual que é o resultado de tudo isso? O resultado de tudo isso é sempre que as coisas são boas. E viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era muito bom. Ou seja, quando Deus exerce a sua autoridade e sujeita a criação, o que nós temos é o contraponto de como a terra estava, sem forma e vazia. Agora a terra vai estar cheia e ordenada. Ou seja, quando Deus exerce a autoridade, isso gera vida. E eu acho que essa é uma das questões que, quando a gente vê masculinidade bíblica e Adão sendo colocado como autoridade sobre a mulher, é esse tipo de autoridade que a gente tem que pensar. Que é a autoridade que gera vida. Não é autoridade para oprimir, não é autoridade para faz um lanche para mim, é a autoridade onde você lidera para que quem está abaixo de você tenha vida e ordem. As coisas floresçam, sejam nutridas. Então eu acho que Gênesis 1 e 2 dá um bom panorama para a gente começar a pensar essa questão. Se a gente traz Efésios 5, por exemplo, né, é muito claro isso. Tá, é falado de submissão feminina, sim. Na verdade é falado de submissão mútua, né? Porque a perícope mesmo começa um versículo antes. Sejam submissos uns aos outros, né? Mulheres e tal. Só que, cara, o que é pedido do homem é mais difícil do que é pedido para a mulher, né? Porque o que é pedido para o homem, aí eu peço que vocês me corrijam se eu estiver falando besteira, mas o que é pedido para o homem, cara, é uma coisa que eu diria até impossível, né? Que é amar como Cristo amou a igreja. Ou seja, não dá para ser um homem bíblico sem o poder do Espírito Santo, essa que é a verdade. Porque, amar a minha esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, meu irmão, o cara tem que realmente estar muito consciente de quem ele é, ou seja, a partir de Gênesis 3, um pecador, e quem ele é em Cristo,
que ele é um redimido, uma nova criação. E a partir disso, viver de maneira sacrificial. Para o quê? Para cultivar, para nutrir, para guardar, para desenvolver todos ao seu redor, digamos assim, né? Em termos do seu lar. É uma coisa muito que exige... E eu penso que é isso que a gente tem falhado muito, né? Que desde Gênesis 3 tem se falhado muito. Que no fundo o ser humano ele quer o quê? Subjugar a mulher, ele subjuga os seus filhos, ele se torna, né, o patriarca que ele senta e todo mundo o serve e ele não serve ninguém. Então, assim, é uma figura distorcida de liderança, de domínio, né? Porque o domínio, se eu entendi a tua fala, Vini, o domínio é um domínio que é marcado pelo serviço e não pelo ser servido. Não, eu estava pensando aqui, né, conforme eu estava ouvindo vocês, né, de que a autoridade, talvez sistematizando ou resumindo, né, a autoridade, ela é dada para a edificação, né, e o que nós temos, daí voltando àquilo de Gênesis 1 e 2, a origem de todas as coisas, e Gênesis 3, como o pecado distorceu todas as coisas, toda e qualquer manifestação de autoridade, ela é tanto uma oportunidade para edificação e espelhar o projeto original, como também uma oportunidade ou contexto onde a distorção causada pelo pecado, ela surge. Então vai ter esse embate constante, né? E aí eu faço eco, né, aquilo que o Bibo comentou de Efésios capítulo 5, no sentido de que exercer o papel de masculinidade dentro do casamento não é apenas uma tarefa difícil, né? Quando alguém fala é difícil, ele está sendo otimista, né? É uma tarefa impossível sem a capacitação do evangelho, né? E aí vem a redenção. O que a redenção faz? Ela nos torna aptos para cumprirmos os propósitos originais para qual nós fomos criados, né? A redenção faz esse papel, né? Então, é em Cristo Jesus que não só a masculinidade ela é definida, né? Jesus Cristo, o homem por excelência, né? Então, em Jesus Cristo, sim, eu vou ter os elementos e os recursos para de fato ser um homem bíblico e também tocar um casamento bíblico. Agora, o casamento bíblico, ele aponta para uma realidade maior que o próprio casamento. Então, quando a gente vê lá amar como Cristo amou a igreja, é óbvio que o nosso modelo, né, o casamento como um modelo que aponta Cristo à igreja, ele é falho, mas um bom modelo, ele vai inspirar as pessoas a desejar a realidade, que é Cristo à igreja. Então, ter um bom casamento não é aquele casamento perfeito, ó, você vê, não, realmente, o cara já é o Cristo ali, né? Não, ele aponta para Cristo. Ele aponta para Cristo, né? As pessoas veem a realidade do amor de Jesus na maneira como ele serve sua esposa, e até mesmo quando ele peca contra ela, ele é um modelo de arrependimento, né? Ele aponta para Cristo Jesus, né? Então, resumindo, né? Autoridade para edificação, e vai ser o palco mesmo, onde redenção ela é proclamada, né? Em que sim, a gente vai ter essa luta constante. Talvez não é uma passagem paralela a Efésios capítulo 5, né? Mas recentemente nós passamos na nossa igreja em 1 Pedro, e no capítulo 2, versículo 11, né? Ele fala da gente se abster das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, manter o nosso exemplar, o nosso procedimento, para que Deus seja glorificado. Resumindo, é isso. E aí, a partir daí, parece que ele descreve cada um dos relacionamentos que nós estamos envolvidos, mostrando como aquelas ordens de submissão, elas vão de encontro às paixões da nossa alma. E é lá que se encontra a ordem da submissão da mulher. É lá que se encontra a ordem de que o marido deve viver a vida comum do lar. Porque o que é natural da gente é viver distante do lar. Eu vou usar o meu tempo para focar no que eu quero, extremamente egoísta. Da mulher desejando controlar o homem. E aí você encontra que o evangelho nos chama a viver contra as nossas tendências naturais, distorcidas pelo pecado. E agora o evangelho vem para nos conduzir em redenção, né? Numa postura coerente com a obra de salvação. Eu acho que a gente pode resumir que a masculinidade tóxica usa os outros para se servir, e a masculinidade bíblica serve os outros para o bem dos outros. Esse eu acho que é uma grande distinção sobre, na verdade, todos os elementos que a gente vê na cultura hoje, né? Mesmo os elementos que tentam negar a masculinidade, como o outro extremo que tenta reforçar uma masculinidade muitas vezes pecaminosa, por assim dizer, na verdade eles estão sempre pensando em si mesmo. Eles são o centro. É tudo sobre eles. E a masculinidade bíblica e o uso da autoridade bíblica é servir o próximo, para ver o próximo crescer. É cultivar e guardar o próximo, entendeu? Tem uma parada aqui que o livro fala, que é a questão do guardar, né? Morrer para que ela viva. Cara, eu achei muito forte uma coisa que ele escreve na página 136, até vou ler pro pessoal aqui, depois se quiserem vocês podem interagir.
Quando Paulo diz que o marido deve admitir o próprio sacrifício pelo bem-estar de sua esposa, isso obviamente inclui sua segurança física. Mas a principal ameaça contra a qual um homem deve proteger sua esposa é seu próprio pecado. Certa vez, um amigo expressou seu despertamento para essa verdade com as seguintes palavras: eu costumava pensar que se um homem entrasse em minha casa para atacar minha esposa, eu certamente resistiria a ele. Mas então percebi que o homem que entra em minha casa e ataca minha esposa todos os dias sou eu, com minha raiva, minhas palavras duras, minhas reclamações e minha indiferença. Como cristão, percebi que o homem que eu precisava matar para proteger minha esposa era eu mesmo, como pecador. Mano, que trecho, velho. Depois ele amplia um pouco mais. Na verdade, eu risquei essa página inteira aqui, né? Com aquele marcador, eu pintei a página de verde aqui, né? Que eu achei isso fantástico, que eu acho que é outro ponto que eu vou dizer pra mim, assim, que foi uma dificuldade que eu tive no início do meu casamento. Eu era esse cara, né, criado pela mãe, minha mãe fez meu pão até os 15 anos, sempre, né, fui criado como filho único, aquela coisa toda. Mano, eu demorei, assim, tô chutando aqui, uns 2 anos, assim, pra eu entender que a minha esposa não é a minha mãe, sabe, que ela é submissa a mim, não significa fazer as coisas que eu quero, entende? Mano, eu demorei um pouco pra aprender essas paradas, sabe? Demorei pra entender o meu papel no casamento, sabe? A responsabilidade. Não, irresponsável eu nunca fui, mas o que eu poderia dizer assim? Alguns cuidados eu não tinha, sabe? Assim, de entender, assim, tipo, de não dar o devido valor a algumas coisas, como por exemplo aqui que ele fala, né? Essa questão da reclamação, reclamava de umas coisas muito bobas, assim, sabe? Criava umas brigas por questões, por picuinhas, assim. Claro que eu também era novo, ela também era nova, tem um pouco da imaturidade aqui. Mas essa imaturidade estava muito ligada porque nunca me ensinaram a ser um homem da casa, né? O fato de eu também não ter a figura paterna, aquela coisa toda e tal. Então, como é que é ser homem? Né? Na verdade, na nossa cultura ocidental, não tem assim, gente, ó, você vira homem a partir de... antigamente levava o homem no prostíbulo, né? Não tinha isso, agora virou hominho, vamos levar no prostíbulo e tal. Mas isso não é uma cultura que não é adequada para os cristãos. Então, qual é a nossa cultura? Agora é homem, né? Não tem, a gente parece que não tem no Ocidente essa cultura assim, né? Por quê? Porque os pais também esquecem de educar os seus filhos, aquilo que o Sacha falou no começo, né? Agora estou criando um menino, como é que faz? Como é que se cria um homem? Bem, primeiro sendo um, né? Enfim, mas eu achei legal, quis compartilhar essa parte aí, porque, cara, é isso, sabe? Você ter um amor sacrificial e entender que o homem que invade a sua casa e pode destruir o teu casamento é você mesmo, sabe? E você assumir algumas coisas, né? A questão das reclamações, das raivas. Tem uma coisa que eu vou falar o nome aqui, talvez eu não concordo com muita coisa que o cara fala, mas às vezes ele acerta muito, assim, mas que é o Cláudio Duarte, né? Ele é um cara que fala muito pra família e tal, mas tem uma coisa que ele fala, cara, que é verdade, que às vezes o cara, ele com a mulher, ele é todo meio duro, né? Mulher dirigindo, por exemplo, mano, né? Olha pra frente, cuidado, olha como é que você tá freando. Agora, se tu tá no carro com uma estranha e a mulher faz uma barbeiragem e tal, né? Tu é todo cuidadoso, você vai lá ensinar e tal. Eu falei, cara, isso é um pecado que muitas vezes eu já cometi, entendeu? Ser às vezes educado com a mulher estranha e com a mulher, tipo assim, poxa amor, olha só o que você fez, dá aquela dura, manifesta uma certa raiva. Mano, então assim, aprender a ser homem é realmente aprender a ser um cristão, né? Em última análise. Eu não sei se eu corrijo sua parte de falar que lá em Efésios é submissão mútua. Eu tô pensando aqui, o Sacha acho que vai corrigir. Tá. Não, cara, que assim, começa, né? Acho que o versículo 21 ele fala: sejam submissos uns aos outros, né? Eu não sei como é que vocês entendem isso, mas... Eu entendo que ele explica o que significa uns aos outros nos próximos textos. Nos textos anteriores? Não, aqui segue, né? Qual tipo de submissão que eles estão falando? Como se fosse assim, né? Submetam-se uns aos outros. Se você é mulher, submeta-se ao seu marido, né? Se você... e assim ele segue, né? Se você é filho, aos pais, né? Se você é servo, ao Senhor, né? Então ele explica o que é essa submissão, né? Porque você não encontra uma ordem, por exemplo, do marido ser submisso à sua esposa. Obviamente, no Senhor, etc., todos nós nos submetemos a Cristo Jesus e a palavra e tal, né? Mas às vezes eu vejo que a gente potencializa
esse versículo inicial como a grande verdade, quase que desassociada do restante da passagem. Ele explica a submissão. Acho que é isso que o Vinícius está querendo dizer e eu concordo com ele nesse sentido, né? Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Esposa, sujeite-se cada um ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador de seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo a seu marido. Maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo, ou seja, a sujeição então do marido à esposa é esse amor sacrificial, digamos assim. Então, mas é que assim, sujeitar e servir são coisas distintas. Por exemplo, você falaria que Cristo sujeitou a igreja, eu teria um pouco de dificuldade de falar isso, mas não significa que Cristo não serviu a igreja, certo? Então, aqui é sujeição, aqui especificamente, é sujeição à liderança. É você sujeitar à liderança. Então, servos é para sujeitar à liderança de seus senhores, mulher é para sujeitar à liderança de seus maridos, e filhos aos pais, mas nunca é dito o reverso. Então, quando o homem serve a esposa e ama a esposa sacrificialmente, ele está servindo, mas isso não é o mesmo que sujeição. Esse é um problema. Se a gente pensa serviço igual sujeição, então a gente sempre vai ter dificuldade em entender que liderança é serviço. Porque a gente sempre pensa que serviço igual sujeição. Isso são coisas distintas. Sujeição, na Bíblia, é se submeter a uma liderança piedosa, uma liderança servil, entendeu? Mas por que Paulo começaria, então, sujeite-se uns aos outros, né? O alelon aqui, né? Tão bonito na teologia de Paulo, uns aos outros, né? Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. É que eu acho que ele vai explicar, então, vários tipos de sujeição. Nós temos sujeição das mulheres, aos maridos, filhos aos pais e servos aos senhores. Agora eu entendi. Agora é porque eu tô focando tanto em marido e mulher, mas a perícope ela vai um pouquinho além disso, né? Você quer fazer alguma colocação, Sacha, sobre isso? Não, perfeito. Acho que a explicação do Vinícius, eu concordo com ela, né? Da gente não enfatizar o versículo 21 em detrimento do restante dos relacionamentos que ele descreve depois de sujeição, né? Eu acho ali que ele lança o tema e depois ele descreve o que é esse uns aos outros aqui. Eu só tô pensando, eu não consigo agora pensar rápido para dar uma resposta aqui no podcast, mas se eu concordo com o que o Vini falou na questão de a diferença entre serviço e sujeição, sabe? Se o servir não é uma espécie de sujeição. Talvez é que a gente tá focando aqui em casamento, né? Porque o que talvez tenha levantado a questão foi quando você falou do marido ser sujeito à esposa, né? Então vamos pro próximo, né, que é pais e filhos. Né? É esquisito, pais sendo sujeito aos filhos, não é? Entendi. Então parece que isso fere o espírito da passagem, né? Então quando ele fala de sujeitar-vos uns aos outros no temor de Cristo, depois ele explica em diversos relacionamentos aos quais você está envolvido. Então, hoje eu sou marido e pai. Então, como que isso se aplica quando eu sou marido e pai? A minha esposa, ela é esposa e mãe. Como isso se aplica a ser esposa e mãe, né? Então, olha só, como esposa, ela se submete a mim e como mãe, meus filhos se submetem a ela. O versículo 33, hein? Portanto, volto a dizer, cada homem deve amar a esposa como ama a si mesmo e a esposa deve respeitar o marido. Pra gente encaminhar pro final, gente, já quase 50 minutos de podcast aqui, tem tanta coisa pra falar. Mas, Sacha, já que você é da área do aconselhamento, é uma área que você gosta bastante, tem essas práticas pastorais também, em termos, né, dessa questão da masculinidade bíblica, né, de um homem de verdade, né, ser um homem de verdade, conforme a Bíblia pede, como é que a gente consegue fazer algumas aplicações pastorais a partir disso, pensando que nós temos um público, Sacha, de 70% masculino, basicamente, da nossa audiência. Então nós temos bastante homens nos ouvindo nesse momento. Queria que você fizesse algumas aplicações práticas, então, desse conceito de masculinidade bíblica. Eu acho que a gente pode fazer aplicação em diversos níveis, né? E eu acho que pastoralmente é o que a gente precisa, né? De uma visão em vários níveis para aplicar o que a gente está falando aqui, né? O primeiro deles, e mais óbvio, é o fortalecimento da família, né? Você mesmo levantou a questão aí de eu vou criar um menino antes de tudo sendo um. Né? Então, de que maneira que nós podemos fortalecer os papéis dentro da família, uma definição bíblica não só de família, mas também, obviamente, de homem, e aí partindo dessa definição, instruindo homens a assumirem o seu papel dentro de casa. Porém, nós vivemos uma realidade hoje de muitas famílias fragmentadas e elas já chegam assim na igreja. E aí eu louvo a Deus pelo que a igreja é em termos de uma família espiritual, de uma comunidade. Então, de que maneira que no seu contexto, pastoralmente, você vai incentivar os homens
a viverem essa comunidade, a desempenharem o seu papel, estimulando uns aos outros a um referencial de masculinidade que seja bíblico. Então, eu gosto quando na nossa comunidade em particular, os homens interagem e você vê uma interação multigeração, né? Você vê jovens que não se limitam a ficar apenas com jovens, mas eles interagem e têm até amizades, né? Amizades significativas com homens mais velhos. E você vê aquela dinâmica de Tito capítulo 2, dos homens modelando constantemente essa visão de masculinidade. E obviamente que você ataca também aí de maneira individual, pontual, e aí entra mais a figura do aconselhamento, em que muitos homens que talvez se perderam e não prestaram atenção no convívio de comunidade, não assimilaram, não tiveram isso em casa, eles vão ter um trabalho mais 1 a 1 ou num grupo menor em que você vai ensinar e modelar a masculinidade bíblica para eles, né? Então eu vejo que a gente consegue trabalhar isso e enfatizar isso em múltiplos níveis, né? Tanto ensinando famílias, a mensagem de púlpito, em grupos menores, talvez ainda num grupo menor, só que maior, como um ministério de homens, por exemplo, num grupo menor com menos homens, então o uso mesmo do livro Homens de Verdade, né? Até tem sido a minha experiência isso com um grupo de homens que a gente tem estudado o livro junto, tem sido muito legal, tem aberto situações, a gente tem compartilhado, alguns têm tomado decisões importantes na condução da sua família, fruto das nossas discussões, e até mesmo individualmente, né? De conversar com indivíduos que estão à beira de perder o seu próprio casamento, porque eles não desempenham o seu papel de homem, não lideram, e infelizmente tem mesmo na nossa comunidade, né? E precisam ser exortados a crescerem como homens bíblicos, né? Vini, desse livro aí que você editou, por que um homem deve ler Homens de Verdade, o chamado de Deus para a masculinidade? Tem bastante livros agora, né, sobre masculinidade que saíram. Alguns livros trabalham mais questões culturais do que questões bíblicas. Alguns livros passam mais opiniões de autor do que ele acha ser macho. Eu acho que Homens de Verdade é um bom livro para você começar a pensar biblicamente. Tem, como eu falei, aquela questão cultural que a gente vai precisar trabalhar num segundo passo. Mas se você começa por ela, eu acho que você vai ter alguns problemas, porque você vai importar coisas que não necessariamente são boas. Eu acho que Homens de Verdade, ele traz um fundamento tão simples, mas tão belo e tão, usando o termo aqui feminino, belo, mas tão profundo ao mesmo tempo, cara. Não, mas belo é filosófico, não é feminino não, belo é filosófico. Lindinho, pronto. Aí né? Fofura. Eu acho que tão profundo, cara, que se você começa a pensar nesses dois termos em todas as esferas da sua vida, vai trazer tantas mudanças em como você encara namoro, noivado, casamento, amizades, inclusive com o sexo oposto, amizades com homens, igreja, ele trabalha tudo isso, criação de filhos, amizade. Cara, ele trabalha esses princípios em várias áreas, e eu acho que se homens lerem esse livro, eles vão ser muito ajudados a começar a pensar de uma forma bíblica e fácil. Tem muito livro que começa a dar 50 mil princípios e coisas pra você ser homem. Cara, daí você se sente assim, o loser, entendeu? E aqui eu acho que você tem 2 princípios que são facilmente memorizáveis e aplicáveis em qualquer esfera que o homem tiver. Eu acho que, pra mim, cara, foi um dos livros mais gostosos de editar em 2019. E lembrando que se você adquirir o livro, você ganha um e-book, ok? Tem um e-book gratuito aí, que o livro ensina, né? Na parte final do livro, você é ensinado como acessar gratuitamente Homens Sábios, a sabedoria dos provérbios para homens, de John Crotts. Já vou baixar o meu aqui também, muito legal. Gente, é isso, a gente bateu um papo introdutório aqui sobre Homens de Verdade, o chamado de Deus para a masculinidade, de Richard Phillips. E você tem o link, caso você queira adquirir, é só você adquirir pelo link do Bibotalk, está aqui na descrição deste podcast. Vini, obrigado pela tua vinda aqui no BTcast, mano. Valeu, cara, sempre um prazer estar aqui. É nóis. Sasha, seja bem-vindo aí à tua estreia, espero que aconteça mais vezes. Valeu!
Deus abençoe aí. Espero que a nossa conversa aqui, como você falou, introdutória, seja abençoadora, esclarecedora, ou pelo menos dê um norte aí pra galera pensar masculinidade junto aí. Muito legal. Ó, e gostei que você falou, hein? Você tá usando então no encontro de homens da sua igreja, você tem usado os capítulos aí pra discutir com a galera lá. Isso, a gente fez tanto no encontro de homens, os capítulos 1, 2 e 5, e eu tô trabalhando com um grupo menor, né? Nós somos 5, e estamos estudando o livro junto, e tem usado também aconselhamento, cara. Em algumas situações em que eu vejo assim, puxa, esse camarada precisa crescer, não num estereótipo de macho, mas em masculinidade bíblica, e tem sido muito legal, muito útil mesmo. Eu estou usando, inclusive, em discipulado com um jovem, então eu acho que é um bom material, cara, é um material ótimo para você trabalhar com um jovem namorando ou jovem noivando, porque, cara, vai ajudar muito, é como você falou a sua história, né, Bibo? A começar já de uma perspectiva diferente. E tem perguntas, né? O livro tem perguntas resposta no final de cada capítulo, ajuda bastante na conversa, na discussão, né? Então, por exemplo, hoje mesmo, né? Hoje de manhã eu tive um encontro com esses homens, né? Que a gente está estudando o livro, e foi bem bacana, né? A gente escolheu a mesma padaria para se reunir, a gente tem orado pelo garçom que nos atende, a gente tem conversado sobre o garçom. Hoje a gente deu um livro pro garçom, todo mundo assinou, foi muito legal, o cara ficou todo feliz lá com o livro, né? E então a gente cria-se um contexto onde você pode fazer outras coisas como homens, e que é um chamado também para homens liderar, inclusive dentro da igreja, esse aspecto, né, de fortalecer e afirmar qual é o nosso papel, né? Então tem sido muito legal, cara, muito legal mesmo. É isso, gente, vamos ficando por aqui. Este foi o BTcast, voltamos na semana que vem, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Mac Bibotalk Produções.